Olá a todas e a todos, muito bem-vindos ao primeiro #Apite. Este é um programa que estamos lançando para convidar pessoas que conhecem do nosso setor, do nosso segmento, a participar de um bate-papo descontraído, apresentando suas visões, seus posicionamentos sobre o mercado e sobre temas de interesse da nossa indústria. Nosso primeiro convidado para o primeiro programa é Renato Beirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso amigo e um grande expert em toda essa área de consumo, de pesquisa e que tem muito a nos contar sobre esse momento que nós estamos passando. Renato, muito obrigado por aceitar nosso convite. Pô, convite seu é sempre uma ordem, Fernando. Muito obrigado. Renato, como o nosso tempo não é enorme, até porque os telespectadores eles não vão conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo, a minha primeira pergunta, como é que você está vendo esse momento de um Brasil tão polarizado e o que isso afeta na psique das pessoas, dos consumidores? Como é que você que mexe com esse público está enxergando esse momento? Olha, a gente está começando a sair de uma crise que foi uma das maiores crises da nossa história. Uma crise que não foi apenas uma crise econômica, foi antes de tudo uma crise de perspectiva, Fernando. Os brasileiros não conseguiam enxergar a luz no fim do túnel, não conseguiam enxergar, seja no governo, seja na iniciativa privada, um parceiro que os ajudassem a sair da crise. Se por um lado os brasileiros achavam que o que tinha melhorado da vida dele antes devia ao seu próprio esforço, ao seu próprio mérito, as pessoas acreditam que a vida piorou antes de tudo por causa do governo e da miopia que algumas empresas tinham em entender qual era a realidade que esses consumidores estavam passando. Tudo isso, na prática, leva a um mau humor generalizado. Essa foi a primeira crise que o brasileiro começou a ter uma sensação de perda. E perder dói muito mais que deixar de ganhar. A gente sabe muito bem que uma coisa é eu adiar a minha primeira viagem de avião. A outra coisa é eu descobrir como que é legal viajar de avião e voltar a ter que viajar de ônibus. O sujeito que aprendeu o gosto da champanhe não quer voltar para a cidra. E, Renato, dentro desse mercado todo, esse consumidor mais bem informado, mais conectado, como é que você está vendo esse balanço da cesta de consumos? Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, para não ir tão longe, moda é sempre algo que traz satisfação, traz identificação das pessoas. Como é que você está vendo na cesta de consumos a preferência por produtos e como é que a moda se situa nesse contexto de consumo dessa sociedade aí que está passando por esses momentos difíceis? Olha, Fernando, a única coisa que cresceu no Brasil durante a crise foi a maturidade dos nossos consumidores. Nós passamos a ter um consumidor que é muito mais crítico, que pesquisa muito mais preço. Um consumidor que gosta muito de moda, mas não mais de modismos. Né? Ou seja, não basta simplesmente ser uma tendência se ele não enxerga uma função prática para essa tendência de moda. Esse consumidor também, num cenário de total carência de lideranças e de perspectivas, passou a chamar para si a responsabilidade sobre a própria vida. Com isso se empoderou. Na prática, o que eu estou dizendo? Que os movimentos identitários relacionados à moda, ou seja, a moda que dialoga com as pessoas mais velhas, a moda que dialoga com os negros, a moda que dialoga com as pessoas que eventualmente estão acima do peso, passou a florescer. Cada vez mais nós temos uma visão de moda que não serve para a pessoa parecer ser quem ela não é. Pelo contrário, serve para reafirmar a sua própria identidade. Aquela visão de moda de passarela internacional faz muito menos sentido no Brasil pós-crise. E esse é um detalhe muito importante que você colocou, porque tem aquele conceito do consumidor como estilista, como design de si mesmo, a partir das suas origens, a partir das suas raízes. Quer dizer, nós estamos criando cada vez mais segmentações mercadológicas que não vão todos beber da mesma fonte. Cada um vai criando até mesmo a sua fonte, mesmo que haja um sentido mais geral de proposta. Exatamente isso. Isso é um reflexo do processo de empoderamento do consumidor no Brasil pós-crise, por um lado. Por outro lado, isso é algo muito forte nessas novas gerações, que a gente chama aqui no Instituto Locomotiva de geração selfie, né, onde a pessoa não quer apenas tirar a foto de algo, ela quer se ver como protagonista daquilo, ela quer ser um agente daquela situação. E um movimento em que as consumidoras e os consumidores não topam mais virarem escravos de uma tendência que muitas vezes foi elaborado fora do Brasil. Essa retomada da economia ela está acontecendo.
ela é muito mais lenta do que saída de outras recessões que nós vivemos. Existem explicações, o governo está restringindo porque a parte fiscal está muito apertada, o governo não tem podido avançar muito em determinadas parcerias público-privadas, enfim, algumas pernas do que faz uma retomada de uma recessão ser mais rápida não estão acontecendo agora. Nesse cenário, como é que você está enxergando a expectativa desse consumidor dentro do ano eleitoral, que traz ansiedade por si, mas parece que esse ano vai trazer muito mais, dada a polarização que a gente está vivendo no Brasil? Olha, a retomada de fato está sendo mais lenta do que se imaginava, e o fato é que os números macroeconômicos ainda não chegaram na microeconomia, não chegaram na economia do cotidiano. Independente disso, eu não vejo se repetir num curto espaço de tempo o que foi o Brasil em 2010, quando a gente estava no auge do crescimento econômico. Esse consumidor que sai da crise, ele não vai ter mais o consumo de ostentação. Perfeito. Como foi no passado. Esse é um consumidor mais maduro, é um consumidor que vai buscar marcas que entendam essa sua maturidade, ofereçam uma melhor relação custo-benefício, então não é só pelo status, mas também pelo tipo de qualidade que essa marca entrega, pela durabilidade dos produtos, pela flexibilidade que esse produto tem, por exemplo, no caso de vestuário, de ter aquelas roupas coringas que você pode usar em diferentes tipos de ocasião, e também um rigor muito grande na busca de empresas que sejam sustentáveis também. Então você começa a ter isso mais na classe A e B, e entre os jovens um movimento grande por pegar a cadeia toda de produção têxtil até chegar à roupa que é exposta no shopping center. Falou em sustentável. E aí ficam sempre as discussões até onde o sustentável é algo, eu tenho uma posição sobre isso, mas eu vou conversar com você sobre o tema, até onde isso veio para ficar definitivamente, e eu acredito que sim, e em que estágio que esse consumidor na ponta de diversos níveis de consumo, ele está valorizando a origem do produto, a forma como foi feito. Você acha que isso já está definindo um pouco o consumo ou está mais restrito a alguns mais bem informados, mais antenados? Isso, sem dúvida nenhuma, está restrito a uma parcela mais bem informada da população brasileira. Mas vamos entender o que é a demanda por sustentabilidade. Em geral, os debates sobre sustentabilidade, sobre sustentabilidade inclusive na cadeia como um todo, está mais vinculado à questão de será que ele paga mais por isso? Quando a discussão deveria ser outra. Será que ele deixa de comprar por isso? Perfeito. Então, uma coisa é o que a gente fala de drivers de preferência, outro são os drivers de detração. A questão da sustentabilidade caminha para ser um driver de detração. É como se fossem condições mínimas para estar no jogo. Perfeito. Né? As marcas mais fortes e tradicionais, quando sofreram denúncia de trabalho escravo, por exemplo, elas sofreram por isso, mas seguraram essa questão. Marcas novas, se sofrerem com isso, acabam. Essa questão do conceito de sustentabilidade, que é planetária, essa discussão planetária, principalmente no nosso segmento, ela mescla ou junta-se com a questão da tecnologia. Novas formas de consumo, novas maneiras de chegar e desenvolver produtos, atender o consumidor. Como é que essa tecnologia desse consumidor mais antenado está definindo, ou poderá definir o jogo mais à frente? Olha, o que a gente vê é que a tecnologia é um caminho sem volta, né? Hoje a penetração, por exemplo, de internet entre jovens da classe A e jovens da classe C é praticamente a mesma. O que nós vivemos hoje na prática é que o que difere o acesso ou não à tecnologia tem muito mais a ver com idade do que tem a ver com condições socioeconômicas. Né? E ela permite uma série de mudanças do comportamento do consumidor. Primeiro, ela amplia o repertório de conhecimento sobre moda, sobre materiais e tecidos, sobre a origem de uma peça de roupa, por exemplo. A outra questão é que também amplia os repertórios de moda, sobre o que é tendência, o que não é tendência, como eu me visto, como eu mostro. Mas também amplia a capacidade que o consumidor tem de denunciar aquilo que ele não gosta. Perfeito. Um consumidor que tem mais voz para reclamar, que tem mais fontes de informação para chegar na sua própria conclusão, é, sem dúvida nenhuma, um consumidor muito mais difícil de agradar do
que no passado. E é esse o desafio das marcas. Ser contra a sustentabilidade ou negar o papel que as novas tecnologias têm é ficar preso aos conceitos do século XX para um consumidor do século XXI. Nas economias desenvolvidas, o percentual da renda dos consumidores que é destinado à compra de vestuário, artigos, cama, mesa e banho no contexto geral, diminuiu, percentual. Não significa que o consumo não tenha crescido. O país, Brasil, é um país em desenvolvimento com um consumo baixo, porque a sociedade ainda é muito desigual. Como é que você vê o futuro? Mundialmente, o mercado de têxtil cresce 3% ao ano e têxteis técnicos até mais do que isso. Como é que você vê a perspectiva do Brasil, este país, voltando a engrenar a marcha do crescimento para este segmento? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem um mercado ainda... mercado latente gigantesco, né? Uma demanda reprimida para o setor de vestuário ainda muito grande. Cada vez mais as pessoas vão se utilizar das roupas para reafirmar a sua própria identidade. Esse é o lado positivo. No processo de retomada da economia tende a crescer. Por outro lado, a gente tem um outro movimento sendo feito, que é um movimento de reaproveitamento de roupas. A gente vê crescer a todo momento os brechós, a gente tem um processo de utilização de roupas usadas no setor infantil, por exemplo, para as novas gerações que estão surgindo, que também é um movimento sem volta. Então o que eu vejo? O crescimento se dará, mas se dará de uma forma sustentável e saudável. E cabe à indústria também pensar formas que transformem isso, que poderia ser um problema, por exemplo, a reutilização de roupas, num diferencial competitivo para suas marcas e para as marcas de indústria que utilizam a matéria-prima. O conceito de fast fashion muitas vezes é posto como um conceito de exacerbar o consumo e dar pouca prioridade à qualidade, etc., do produto que está sendo colocado. Eu particularmente acho que, por ser fast fashion, não significa que não seja sustentável. Se você criar um ciclo de produto, de uso, reuso, etc., você pode muito bem estar oferecendo fast fashion e está sendo sustentável. Claro. Ao mesmo tempo, aqueles que querem promover mais o slow fashion. Essa disputa de conceitos, como é que você se posiciona nessa questão? Não, primeiro que é uma disputa de conceitos que pouco dialoga com o consumidor real, com a grande maioria dos consumidores das classes C e D. As pessoas querem se comprar uma roupa, se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem. Perfeito. No limite é isso que se vende autoestima. Né? Essa autoestima pode se dar com mais ou com menos sustentabilidade e cresce a demanda para que essa autoestima se dê com mais sustentabilidade. Essa autoestima pode ser algo, a busca para essa autoestima pode ser algo que nega as identidades, e aí é uma fórmula para o fracasso, ou que valoriza essas identidades. O que nós estamos vendo é um conjunto de mudanças em modelos de negócio. Né? E essas mudanças em modelos de negócios, numa nova lógica de reaproveitamento, de muito mais valorizar a experiência que se tem com uma determinada marca, um determinado produto, do que a posse dessa marca ou desse produto, faz com que a gente esteja no início de uma revolução que de fato veio para ficar no setor de vestuário. Agora, você não tem nenhuma outra categoria de produto que dialoga mais com a cultura de um país e com a identidade das pessoas do que a moda. E isso é o fantástico, né? Porque eu acredito muito na indústria da moda e na indústria do vestuário, porque ela é hoje uma das formas que mais se reafirma a identidade das pessoas. As empresas que seguirem esse caminho, com certeza conseguirão sair da crise maior do que entraram. Nós estamos aí chegando ao final da nossa entrevista, e sempre aprendendo muito quando conversamos, mas tem assim aquelas coisas que a gente guarda para si. Eu estou no setor desde abril de 1977. Se você tivesse que dar para o nosso... para aquele que está nos assistindo, assim, aquele conselho, aquela coisa que se você tivesse sabido ao começar a sua atividade econômica, você diria, se tivesse sabido disso, eu teria feito alguma coisa diferente. O que você diria, assim, como um fecho para esse momento, para quem está no mercado tão dinâmico como o mercado da moda, como um drive que seria interessante, pessoal, organizacional, não importa, como uma visão de futuro? Olha, sem dúvida nenhuma, se coloque no lugar do consumidor. A gente tem uma metodologia aqui que chama Você, vá onde o consumidor está. A indústria não pode achar
que o conhecimento do consumidor é responsabilidade do varejo ou de quem vai montar as peças de roupa. A gente não vive uma única moda, a gente vive moda no plural. São várias modas que dialogam com as diversas identidades, idades, gêneros e questões identitárias das pessoas. Se você julgar menos e se colocar mais no lugar dos outros, se você conseguir no seu modelo de negócio desenvolver a empatia com o consumidor final, sem dúvida nenhuma você vai acertar muito mais do que errar. Gente, o momento não foi tão longo como nós gostaríamos, mas foi de muito aprendizado. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Fernando. E que nós possamos nos ver sempre mais e mais vezes. Até Parabéns breve. pelo trabalho e até breve, se Deus quiser. Até o próximo #Abit. Obrigado.